Boa noite a todos, amigos do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. É muito prazer que estamos novamente aqui para mais essa palestra. Antes de qualquer coisa, nós gostaríamos, de agradecer a todos os grupos do Bezerra de Menezes que estão aqui para nos ouvir. Estamos aqui para agradecer a Rádio Espírita Esperança, o IDEAC e as transmissões, pelo Facebook também do Bezerra de Menezes, o Congresso Espírita de Campos, o primeiro selo. Então, estamos aqui para agradecer a todos que fazem com que esse programa efetivamente possa acontecer. A nossa palestra de hoje é com o nosso amigo, que já foi tantas vezes na nossa casa, Roberto Sabatini. O tema será Instrumentos de Combate ao Egoísmo. Então, a palestra será com ele, e nós temos muito de agradecer esse nosso amigo, que se propôs a estar conosco, que propôs a fazer essa palestra para nós. E, graças a Deus, nesses tempos modernos, de onde ele estiver, parece que, nesse momento, ele não está muito perto de nós, não. Ele está, assim, um pouco distante. Então, nós vamos chamar a Iomar Ramos, a nossa amiga também do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, estamos com saudades, e ela está aí hoje, agora, para fazer a prece inicial para nós. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez. Vamos pegar a nossa prece inicial. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez, agradecido por mais esse dia, pela oportunidade de estar assistindo essa palestra do nosso Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Então, agora com vocês, nosso amigo, Roberto Sabatini. Boa noite. Boa noite. Roberto. É muito bom estar mais uma vez com você. Nós, aqui do grupo, com certeza, já ouvimos você várias vezes, já fizemos cursos com você. Estamos ansiosos para, mais uma vez, podermos aproveitar dos ensinamentos que também você passa para nós. Esteja à vontade, você pode começar a sua palestra. E, antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de agradecer a você por estar dando esses minutos, não só para nós, mas para toda a doutrina espírita. O mundo espiritual agradece, nós imensamente te agradecemos. Então, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos os companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Itaperuna, IDEAC, Rádio Espírita Esperança e todos os irmãos que estão vinculados nesta sintonia, em busca dos ensinamentos de Jesus, através dessa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo arrimo das nossas vidas, que nos dá o suporte, que nos dá os esclarecimentos, que nos dá o consolo necessário para que nós desempenhemos a nossa tarefa aqui na Terra, para que demos cabo das nossas atividades e possamos cumprir a que foi planejado no plano espiritual, que está vinculado a essa reencarnação de muita luz, de muito trabalho interior, e automaticamente auxiliando a todos aqueles que estão ao nosso redor. É divino a questão da tecnologia, da inteligência humana, Como você disse, estamos um pouco afastados fisicamente, mas na mesma sintonia, na mesma energia que nos vincula, e já vamos exercitando, porque o mundo de regeneração, que é um mundo onde a espiritualidade vai estar mais presente, menos materialismo,
mais energia e mais força do pensamento e mais vínculo através desses processos que nós estamos aqui caminhando, como a sensação que eu tenho é como se eu estivesse reencarnando sem desencarnar, né? Tal a metodologia, tal a possibilidade que a inteligência humana trouxe e está trazendo para nós e que nós estamos desvendando, aprendendo como se fôssemos crianças neste aspecto da tecnologia. Então, um agradecimento a todos aqueles que colaboraram, e isso é apenas um início de um processo que não tem mais fim, o processo de aquisição desses conhecimentos, dessas possibilidades, que temos notícia pelos livros do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, principalmente no livro sobre o suicídio, Memórias de um Suicida, né, de Camilo Castelo Branco, a revisão de Leon Denis, já em 1927, quando ela começou a escrever, já contava qual a capacidade de tecnologia, de leituras de pensamento, de psicoscópio, dentro das reuniões mediúnicas, e agora nós aqui na carne estamos tendo a oportunidade de estarmos em contato com o início deste novo mundo que a tecnologia está nos proporcionando. A alegria é toda minha, a oportunidade de compartilhar com vocês reflexões que vão agregando valor na nossa vida, porque a cada experiência, a cada vivência, nós vamos observando os conceitos espíritas, os conceitos evangélicos, de uma maneira diferenciada, com um colorido novo, né? Porque o ensinamento que está baseado na verdade, como é a doutrina espírita, como são os ensinamentos de Jesus, eles são infinitos, ou seja, a cada etapa, a cada aquisição de conhecimento, a cada elevação da nossa moralidade, a gente consegue ver uma nuance, uma perspectiva diferente em cima daquele mesmo conceito. Então, a proposta para nós esta noite é estudar, agradecendo aí o Gonzaga, que foi o médium intermediário, que nos convocou, né, e como soldados rasos, quando o general fala, venha trabalhar, cabe a nossa função de arregaçar as mangas e aceitar o trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o objetivo hoje é estudar os instrumentos de combate ao egoísmo, que é a grande chaga da nossa humanidade. Vamos ter como base o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eles exploram, onde eles detalham as circunstâncias do egoísmo na nossa vida, e desde já é interessante a gente fazer uma divisão, porque o egoísmo, dentro do estudo da ciência, da psicologia analítica, lá de Carl Gustav Jung, o egoísmo, né, que é a efetivação do ego dentro do nosso ser, nesse processo da evolução, ele é uma aquisição da evolução, né? Um animal, um cachorro, quando ele olha no espelho, geralmente ele late, porque ele identifica um outro cachorro, ele não tem consciência de si, além de não ter o pensamento contínuo, além de não ter a razão, ele não tem consciência de si, ele não sabe quem é ele. Muitas vezes a gente vê um cachorro rodando em volta do seu próprio rabo, ele não tem consciência que aquele rabo pertence a ele. Isso é falta do ego, né, da individuação, da individualidade, ele não tem esta consciência. Quando nós, enquanto adquirimos o raciocínio contínuo, a idade da razão, entramos no período hominal, o desenvolvimento do ego é o desenvolvimento do crescimento da individuação de quem nós somos, enquanto individualidade, enquanto personalidade. Né? Agora, o que o Livro dos Espíritos e o que o Evangelho trata é uma questão ligada à moralidade, não a esse ego que é um passo da nossa evolução, mas é aquele desejo constante do eu, do personalismo, de que é tudo para mim e, se sobrar alguma coisa, para os outros. Então, e esse é o nosso enfoque nessa noite. E o que seria interessante, como se nós já não tivéssemos, é pegar 10 itens
para combater o egoísmo, você segue os 10 passos ou os 5 passos e o egoísmo vai estar liberto da sua vida, e como ele é a chaga da humanidade, nós vamos efetivamente alcançar a felicidade plena e a paz interior, e automaticamente o mundo, né, a Terra vai ser um mundo regenerado, vai ser um mundo feliz, vai ter um mundo onde a paz vai instalar nas nossas sociedades, nas relações humanas com nós próprios, com os nossos parentes, com a comunidade em que nós estamos inseridos. Mas até que isso aconteça, né, como eu disse, seria interessante a gente seguir esse passo, mas eles não existem, porque Jesus, lá no Evangelho, teve a oportunidade de dizer, buscai a perfeição na medida da compreensão de Deus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, segundo a perfeição e o entendimento intelectual e evolucional na hierarquia do universo, da nossa concepção de Deus. E cada um tem a sua concepção. Se você está dentro do limite máximo da intelectualidade da sua moralidade, você está no processo natural de aquisição das habilidades, do progresso. E, se não temos condições de atingir esta perfeição, ainda que relativa, porque a perfeição absoluta só a de Deus, ele é a própria perfeição, nós seremos infinitamente buscando, adquirindo, e isso é uma coisa muito boa, né? A gente saber que a cada experiência, a cada leitura, a cada vivência, a vida tem a nos ensinar muitas coisas. Mas se nós não damos cabo de desenvolver todas as ciências e toda a moralidade, todas as virtudes, adquirir todas elas e vivenciá-las na prática em 100 anos, né, que é uma vida longa aqui no atual estágio da nossa evolução da Terra, o que nós temos? Deus nos oferece uma outra oportunidade que nós conhecemos como reencarnação, e a gente replaneja, revê o passado, reprograma o futuro e reencarna, e na linguagem da modernidade, da tecnologia, dá um reset, né? Ou seja, começa do zero, uma nova personalidade, novas experiências, com tudo aquilo que nós já adquirimos no passado, que jamais há de se perder. E a oportunidade que as provas e as expiações vão nos oferecer para que a gente possa purificar, para que a gente possa ressignificar circunstâncias passadas mal utilizadas pelo nosso livre-arbítrio, e também de reeducar, de transformar maus hábitos em bons hábitos. E na medida em que o automatismo do bem se instala dentro dos nossos corações, nós estamos cumprindo efetivamente o bem, nós estamos cumprindo a nossa tarefa aqui na Terra. Então, nós não temos, além do roteiro que Jesus nos deu, que pode ser consubstanciado no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seguir os seus ensinamentos. E como nós não vamos, no fim de uma leitura, no fim de uma palestra, ainda que dentro da teoria nós consigamos entender todo o processo, todas as etapas, efetivamente não vamos incorporar, porque a natureza não dá saltos. Por isso que a gente precisa experimentar, por isso que existe a prova, por isso que se repete na nossa vida várias circunstâncias para a gente sedimentar no nosso interior, através da vivência em sociedade com o nosso semelhante, todas essas experiências, e automaticamente o egoísmo, o desejo do meu, do personalismo, essa chaga que ainda domina a humanidade, que ainda está muito vinculado à matéria. No dizer de Emmanuel, nós estamos muito mais perto do início do que do fim da nossa jornada, né? E sabemos que esse fim não tem limite, mas somos ainda muito ligados à carne, as questões fisiológicas ainda são muito presentes na nossa vida, a dor que eu estou falando, a dor física, né? Quando bate, a febre, né, como, por exemplo, a pandemia em que nós estamos, que é um vírus que não é nem considerado um ser vivo dentro dos conceitos biológicos, né, porque ele não tem vida própria, ele precisa de um aminoácido que ele se vincula para que ele possa desenvolver de forma
que nós somos ainda e precisamos muito da compreensão, né, da essência da vida, da desmaterialização, que é um dos objetivos do Espiritismo, está na conclusão do Livro dos Espíritos, é acabar com o materialismo, é combater, mas não é através da retórica, não é através somente da fé raciocinada em livros, em palestras e em conceitos que são maravilhosos, mas na incorporação de todos eles no nosso interior, no nosso sentimento, para que depois possa extravasar pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos, como disse certa vez Chico Xavier, nosso grande Chico Xavier, o evangelho que as pessoas têm que ler estão nas minhas atitudes, está na minha vivência, está no meu silêncio, está na minha compreensão, está na minha vivência de paciência e de aceitação do outro, dentro do ritmo, da capacidade em que ele se encontra. E a fraternidade faz com que eu auxilie aquele que precisa de mim, e na mesma proporção eu sou auxiliado por aqueles nossos irmãos mais adiantados em experiência e em conhecimento. E essa fraternidade, esse exercício que a gente pode conceituar em uma única palavra, caridade, é o antagonismo, é a forma da gente combater na sua essência o egoísmo, né? Que é aquilo só para os meus. Então, nós vamos seguir lá os conceitos que estão no Livro dos Espíritos e no Evangelho, que é destrinchar efetivamente esse conceito que Jesus disse que era amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma conscientização do que Deus significa na nossa vida, que Ele é o Criador, que todas as suas leis são perfeitas, que Ele nos criou simples e ignorantes, mas nos deu o livre-arbítrio para decidirmos a nossa evolução, para que nós, ou seja, a maior obra que nós fazemos na vida é aformosear a nossa própria alma, é alumiar, como Jesus diz, brilhe, pois, a vossa luz, e quando a nossa luz brilhar, nós não, assim como aquele que acende uma candeia não coloca debaixo do alqueire, ela há de brilhar para auxiliar, para servir de referência para aqueles que estão ainda no processo anterior, alguns passos atrás, ou alguns passos para o lado, e nessa fraternidade, que é o exercício da caridade, e a caridade é o amor pleno de Deus na vivência, na prática de auxílio ao meu semelhante, a gente vai acabando de vez com o processo do egoísmo, e automaticamente, quando a gente trata o egoísmo dentro dos nossos corações, ele vai de interferir na nossa sociedade, no nosso lar, do nosso lar na nossa comunidade, e assim vai expandindo. E se cada um for modificando, for trabalhando dentro de si, nós vamos, sem percebermos, na medida que o tempo for passando, ver efetivamente a grande evolução e a grande transformação da humanidade no mundo de regeneração, que é o mundo que todos nós estamos para alcançar a partir da modificação do egoísmo e do seu combate e do exercício da caridade dentro dos nossos corações, dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade, ou seja, florir onde nós fomos plantados. Deus não espera da gente subir no Himalaia, rezar, meditar e transformar toda a humanidade. A responsabilidade de levar todos os nossos irmãos, inclusive a nós próprios, ao aprisco do Pai, é de Jesus. Ele é o co-criador da terra, ele é o governador, e ele tem uma gama de governadores, de secretários, de tutelados, de cooperadores e colaboradores na sua seara, e ele nos convida que nós façamos a nossa parte a partir de nós mesmos, no nosso lar e onde nós estamos inseridos. Mas para a gente entender um pouquinho sobre o egoísmo, nós vamos ler a questão 487 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: dentre os nossos males, pergunta Kardec, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou serão os males morais? Então, Kardec quer saber em relação aos espíritos, que são nossos tutelares, que são aqueles nossos irmãos mais avançados, são nossos anjos de guarda, são os espíritos benevolentes que se dignam estar ao nosso lado para nos auxiliar, para nos acompanhar nesse processo
da nossa evolução, para e passo, né, como modelo e guia que é Jesus, e todos aqueles que representam Jesus nas nossas vidas, porque Jesus volta através do convite de uma palestra, de um livro, de uma música, de um amigo, de uma dor, né, de um sofrimento, de uma limitação. Existem muitas circunstâncias que Deus nos oferece para que a gente possa despertar a nossa própria consciência, o nosso próprio ser, e nos conscientizarmos de quem nós somos, da nossa tarefa aqui na Terra. Então, Kardec pergunta, o que aflige mais esses nossos irmãos? Serão os nossos males físicos ou os nossos males morais? E antes da gente ler a resposta, olha que interessante que Jesus já tratou dos males físicos e dos males morais numa pequena parábola chamada parábola do filho pródigo, que aquele mais novo que pediu ao pai metade da sua herança, o pai deu e disse, vá meu filho ter as suas experiências, porque eu nunca, que nenhum pai, que nenhuma mãe, que Deus não pode passar para nós, que Jesus não conseguiu passar para nós, além do seu amor, além do seu convite, além dos seus ensinamentos, chama-se experiência, que nós jamais vamos poder passar para os nossos filhos e para aqueles a quem amamos. Somente a vivência. Então a gente auxilia, a gente dá o suporte, a gente aconselha, a gente está do lado, mas como disse Jesus, a porta é estreita. Cada um tem que passar por ela individualmente. O esforço, ele é particular, um auxílio, mas a boa vontade, a coragem, a determinação depende de cada um de nós. E aí o filho foi, e esse filho pegou o dinheiro, né, nessa simbologia, e gastou a sua energia, gastou o seu tempo, nos prazeres que nós somos considerados prazeres da carne, os prazeres que a materialidade nos oferece, que também nem o Pai condenou, nem Deus condena, porque quem criou a matéria, quem nos deu a oportunidade da reencarnação, né, que é um determinismo de Deus, foi o próprio Deus. Então, a gente não tem que ser contra a matéria, a gente não tem que ser contra os prazeres, a gente tem que ser contra o excesso, tem que compreender, né, esse corpo maravilhoso, com essa fisiologia maravilhosa, que nós ainda não compreendemos na sua essência. Quem nos ofereceu isso foi Deus. Então a gente tem que amar, e como Deus está em todos os lugares, e como André Luiz diz que cada célula é uma irmã no processo da evolução, nós temos corresponsabilidade com todas as células, o que nós estamos jogando de energia para ela, o que nós estamos alimentando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos introjetando, porque temos a responsabilidade, dentro do processo evolucional de mais adiantados, auxiliá-las no caminho da sua evolução. Então, esse filho depois entrou em si e retornou, porque na casa do pai existia um outro filho, e esse filho é considerado, segundo o entendimento do estudo do Evangelho, como um filho justo, mas na verdade é um filho extremamente egoísta, porque ele estava junto com o pai, e se dependesse dele o paraíso e o local onde o pai estava seria somente dele. Ele queria rechaçar o outro, porque o outro teve experiências e ele não teve, né? Ele não conseguiu compreender a necessidade que cada um tem de dar passos na sua vida através da experimentação. E tudo é aprendizado, e nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, o filho pródigo que utilizou da sua matéria, utilizou das suas energias, utilizou das suas forças físicas, é considerado aqui os males, né, que afligem, os males físicos. E aquele filho que ficou ao lado do pai, mas que não compreendeu o pai, porque se dependesse dele, o outro não entraria, né, no reino da paz, que aí é o paraíso, e aí a gente pode conceituar de vários aspectos, mas efetivamente, se dependesse do filho justo, o filho pródigo jamais retornaria ao aprisco do pai. E Jesus complementa que os céus, que os anjos, né, ficam mais felizes, fazem festa no céu, quando um equivocado se arrepende
do que 100 justos que perseveram no caminho do bem, porque eles já adquiriram essa compreensão. E aí vem a resposta dos Espíritos, que diz assim: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Então, de todos os males, que muitas vezes eles são fruto da cultura em que nós estamos inseridos, isso é muito verdade quando nós olhamos para trás, e tem no Evangelho uma leitura do duelo, e a gente não consegue compreender como é que pode você sair na rua com uma espada em punho, alguém te ofender, se chamar por um duelo, e você ganhar ou você perder, e perder a vida, e o corpo era deixado de lado, e seguir a vida comum, porque era natural, né, os acertos dentro das diferenças das pessoas através do duelo, mas nós somos a encarnação deste povo que duelava e era comum. Hoje a gente se assusta. Quando eu era criança, só mais um exemplo, brincava-se muito com água e a gente achava que a água era um recurso da natureza infinito. Hoje em dia, se alguém está jogando água na rua, a gente fala, será que deveria estar? Não deveria economizar? Porque a gente entende, compreende a escassez deste recurso que Deus nos ofereceu da água, que deve ser muito bem utilizado. E no futuro, nós temos alguns hábitos hoje em dia, que o egoísmo é muito importante, o egoísmo, a dureza dos nossos corações, que impede o outro de transformar, de melhorar, de aproveitar as suas experiências, porque a gente, pelo preconceito de achar de que o outro não pode errar, que o outro tem que ser perfeito, quem é ele? Quando a gente faz julgamento, nós nos achamos melhores do que o outro. Mas todos nós temos que passar por todas as experiências, e quando nós adentrarmos nas experiências do nosso semelhante, não sabemos qual vai ser a nossa reação emocional, a nossa reação dos automatismos biológicos e mentais que a gente tem guardado no nosso inconsciente. Então, o ideal, né, e o que nos dá o altruísmo, a caridade que combate o egoísmo, é entender aquele que está ao nosso redor. E aí ele continua assim: daí decorre tudo mais. Então, todos os males, todos os equívocos decorrem efetivamente do egoísmo e da dureza dos nossos corações. E essa simbologia do coração é fundamental, porque quantas vezes nós temos o rigor muito grande, inclusive com nós próprios, mas nós estamos na esteira da evolução, né? Nós somos simples ignorantes, fomos criados, mas ainda não acabamos com a ignorância. Muito pouco nós sabemos, muito pouco nós compreendemos desse universo que para nós é infinito, que quase 130 trilhões de galáxias, com alguns bilhões de sóis, né? Que segundo a ciência humana, né, a astrofísica diz que existem muito mais planetas no universo do que grãos de areia na face da Terra, para a gente ter uma noção. E o que a gente conhece disso? Isso é apenas 5% de todo o universo. 95% é massa escura e energia escura. Isso diz a ciência humana, e o espiritismo, como ciência e como preceito de Kardec, o bom senso reencarnado, temos que seguir o que a ciência diz. Né? E a nossa mente também guarda esta proporção. A gente usa, né, no máximo 5%, tem capacidade de utilizar 10% da nossa mente, mas muito pouco utilizamos. Temos mais de 90% de desenvolvimento, de capacidade, de potencial, que ainda está parado, ainda está esperando os nossos esforços, as nossas experiências, a gente diminuir o egoísmo, desenvolver a nossa moralidade, aprimorar a nossa ética e, a partir da nossa vida hoje, como eu disse e repito, a partir de nós, a partir da nossa família e a partir da nossa comunidade, esquecer um pouco das nossas dores e lembrar daqueles que estão ao nosso redor. E aí completam, então, os espíritos. Riem-se de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Então, muitas coisas que nós temos como os males, para os espíritos, não é tão grave assim, porque às vezes cessa
quando o corpo ele se esvai, ele volta ao pó, o que efetivamente fica gravado, que atravanca o nosso progresso, a nossa possibilidade de realização íntima, de aquisição da felicidade e da paz imorredoura, é efetivamente o egoísmo e a dureza do coração que se fecha para novas perspectivas, né, que se fecha para conceitos novos, para experiências novas, porque fica olhando muito para trás e não vivencia o hoje como Jesus nos ensinou. A cada dia basta o seu mal. O hoje é um presente que a vida nos oferece. E quando nós estamos vivendo hoje, não nos preocupando com o dia de amanhã, confiando na divindade, nós estamos exercitando a fé, nós estamos exercitando a adoração divina, nós estamos exercitando a caridade, porque confiamos plenamente em Deus e na manifestação dele através da natureza em que todos nós estamos inseridos. E para terminar essa leitura desta questão 487, diz assim os espíritos, dizem: rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Tudo aquilo que vai minimizar a minha prova, que vai diminuir, que vai encurtar o tempo do meu sofrimento, né, da minha falta de conscientização do que a vida representa, do que a dor representa na nossa vida, como um convite ao reequilíbrio, como um convite à meditação, como um convite à reflexão das nossas propostas, aí sim, tudo isto se nos prejudica hoje, mas vai abrir um horizonte no futuro, os espíritos se rejubilam. A palavra é rejubilar. Rejubilar é ser feliz, é vibrar efetivamente, embora essa dor e essa limitação muitas vezes nos traz choro, nos traz solidão, mas que o corpo vai absorver como mata-borrão esses problemas, e o espírito, quando sair do corpo, ele vai refulgir de energia, porque deixou mágoas, porque deixou egoísmo, porque deixou personalismo, e a cada encarnação é como cada um banho que nós vamos tomando de energias e vai limpando o nosso corpo, e efetivamente nós vamos nos desmaterializando, nós vamos lidando com muito mais naturalidade, com muito mais compreensão, com muito mais perspicácia, a vida espiritual. Porque a vida espiritual, meus irmãos, não é além. O que é o além? Né, senão uma simbologia de uma vibração diferente da nossa. A vida espiritual é aqui. Basta nós estarmos como estamos agora, nos sintonizando e buscando a compreensão dos espíritos superiores, a compreensão das palavras de Jesus, que são espírito e vida, não são palavra oca, não são carta fechada nos nossos corações. Nós estamos vibrando, estamos buscando ao máximo, fazendo o nosso esforço para alcançar a pleiade de espíritos que nos auxiliam, que estão nos aguardando o desvencilhamento das questões materiais, ou seja, do próprio egoísmo. Então, eu vou lembrar, né, neste processo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem fala para nós é Fénelon e Emmanuel, né? O egoísmo é a negação da caridade, né? Então, o que o Espiritismo vem nos demonstrar, o que o Espiritismo vem nos convocar, né? Comprovado de forma científica, analisado através da reflexão, da filosofia e da transformação ético-moral das nossas próprias vidas, trazendo paz aos nossos corações e àqueles que estão ao nosso redor, é ter a mente aberta, e pretendo mostrar para vocês aqui como a verdade está em todos os lugares. Por isso, quando ele fala na dureza dos corações, e a gente entende do sentimento e da razão, que são divididos dentro da pedagogia, mas que são um só, né? O sentimento e a razão são uma mesma proposta que emana do espírito, mas que a gente faz uma divisão para que nós possamos ter aquisição de uma e de outra, e quando nós não conseguimos abranger a totalidade de tudo que existe, a gente divide em partes e vai adquirindo parte a parte, passo a passo, etapa a etapa, os conhecimentos que nós precisamos para continuar a nossa evolução.
Então, eu vou compartilhar para vocês uma história muito interessante que eu aprendi, que foi de um xamã, né? É um pajé de uma tribo indígena no interior aí da nossa floresta amazônica, em que um grande especialista, né, aqueles que abdicaram da vida em sociedade para ir buscar, junto com os nossos irmãos que estão no processo da sua evolução também de forma natural, e ele então numa conversa perguntou, mas pajé, qual a sua função aqui no meio desta tribo? E ele diz assim, a minha função é ensinar. E aí a gente já consegue ver um paralelo, porque o único título que Jesus aceitou enquanto esteve aqui conosco, embora pudesse ter todos eles, porque ele sabe todas as leis vinculadas à terra, que ele foi co-criador da terra há mais de 4,8 bilhões de anos atrás, o único título que ele aceitou foi o de mestre. Está em João 13:13. Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizei bem, porque eu sou. Então, o xamã, né, nessa simbologia, a gente pode entender, né, que ele, a função maior, não é curar, não é resolver o problema de ninguém. Ele diz, a minha função aqui na tribo é de ensinar. Essa é a lei da fraternidade. Isso é caridade para com o semelhante. Emmanuel disse que a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é divulgar os seus conceitos, não somente através de palestras, livros, músicas, arte e no geral, mas efetivamente através da prática, quando nós incorporamos, entendemos e aceitamos e desejamos e vivemos efetivamente o Evangelho de Jesus no altruísmo, sabendo que a grande tarefa é dele, que nós somos apenas simples cooperadores. E aí ele diz assim, o que você ensina para o seu povo? Olha que pergunta interessante. E o pajé, né, no interior de uma floresta, disse, eu ensino 4 coisas principais ao meu povo. A primeira delas, eu ensino o meu povo a ouvir. Meus irmãos, quão profundo é essa questão que também Jesus deixou registrado quando aqui na terra. Ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Ouvir é um exercício de caridade. Ouvir é abdicar da sua capacidade de falar, de teorizar, de colocar as suas ideias. É calar os nossos desejos e se abrir o sentimento e o coração para ouvir o que o outro tem a dizer. Embora seja um problema, e muitas vezes ele precisa de desabafar. Ouvir é ficar em silêncio, é calar aquilo que a gente acha e deixar com que o outro extravase, é deixar um tempo, tirar um tempo dos seus problemas para ouvir os problemas do outro. Para ouvir, a gente não precisa intelectualidade, a gente não precisa teoria, a gente não precisa saber nada. A gente só precisa abrir mão de falar, de dar conselho, porque quando a pessoa começa a falar, a gente já sabe o que vai aconselhar. Ouvir é simplesmente ouvir, é estar aberto para novas perspectivas. Assim como também ouvir é estar aberto para ouvir a voz da nossa consciência. O que tem na nossa consciência, senão as leis divinas? Quando nós temos que tomar uma escolha, tomar uma decisão da nossa vida, a gente tem que calar, a gente tem que fazer em silêncio e deixar e fazer ouvir aquela voz que vem do íntimo, que vem lá do fundo da nossa consciência, que é a própria alma, o princípio inteligente, o fulgor que Deus criou para nos oferecer, nos indicar o melhor caminho. E cabe à nossa personalidade, né, junto com que o egoísmo está misturado aí nesse processo, decidir aceitar ou não. Ouvir é a gente fazer a prece, a gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode louvar, mas na maioria das vezes a gente pede e não tem paciência para ouvir a resposta de Deus, porque o tempo dele é diferente do nosso, e a gente faz a oração agora, e a gente quer efetivamente, daqui a pouco, que a resposta venha atender os meus desejos. E ele diz, eu ensino meu povo a ouvir. Ouvir é calar
é fazer reflexão para ouvir a natureza, ouvir as belezas que a natureza, ouvir o nosso corpo, que o nosso corpo também fala. Muitas vezes o nosso corpo grita na limitação e nós estamos exagerando de pegar suas energias ao máximo, extraí-las ao máximo, e então às vezes ele grita e a gente não ouve, a gente só quer mais e a gente gasta as energias. Enfim, meus irmãos, ouvir é um processo de caridade, ouvir é um instrumento para diminuir o egoísmo, porque eu deixo de ouvir a minha dor para ouvir a dor do semelhante. E isso eu exercito a caridade, a fraternidade, a compaixão em relação ao outro. E na medida em que eu desejo, em que eu faço esforços para diminuir a dor alheia, eu estou automaticamente impulsionando as energias positivas dentro de mim, e a cura é um processo natural que vai se instalar no nosso organismo, na nossa alma, se for uma dor física, se for uma dor moral. Mas continuou o pajé falando, eu ensino o meu povo que tudo está interligado. E até parece que ele leu aquela pergunta, aquela questão do Livro dos Espíritos, em que diz que na natureza do átomo ao arcanjo tudo está interligado. Mas ele está em contato com a natureza, como teve Francisco de Assis. Então ele percebia que tudo está unido, em que você, como nós estamos fazendo na coletividade, derrubando as árvores, desmatando, para poder produzir, para poder plantar, e vamos lá no rio pegar as águas para plantar, né, para irrigar a nossa plantação, mas não temos consciência de que ao cortar e ao dizimar as árvores, vai ter uma modificação na biosfera, em que vai diminuir a quantidade e pode até chegar a secar o leito do rio, porque tudo existe em harmonia, tudo está interligado, né? A evaporação, as chuvas, o vento, o clima. Então, tudo está interligado e nossa vida está interligada à vida da natureza. Foi ela que nos sustentou, a terra que nos oferece o alimento para que a gente sobreviva hoje, né? A responsabilidade da estratosfera, da biosfera, para receber e para filtrar os raios do sol, porque sem o sol também não há vida, então a gente depende de um astro, depende de um ser que está a quilômetros e quilômetros de distância de nós, e sem ele não há vida, sem planta que faz a fotossíntese não há vida, e nós precisamos dela porque ela nos dá oxigênio, e nós oferecemos para ela o alimento dela, que é o gás carbônico, mas se não houver plantas, se não houver água, né, e a natureza entrar em desequilíbrio, a gente não sabe mais o que é verão, o que é inverno, e tudo se altera, né? Então, quando nós não queremos apenas extrair da terra, não queremos extrair do semelhante tudo aquilo que ele pode me dar, que é o fruto do egoísmo, aí eu não estou falando de um egoísmo individual, mas de um egoísmo coletivo, nós haveremos de responder. Quando e a terra também ela cansa, a terra também ela grita, a terra também fica em febre, quando ela fica com febre, ela pega fogo, é o calor que está nos conclamando a gente amenizar, quando a gente está com febre a gente vai para a cama, né? A gente tem que esperar, que é um processo natural de identificação do corpo, que alguma coisa está fora do lugar, coletivamente nós estamos nesse estertor, e a gente precisa deixar de pensar um pouquinho em nós enquanto seres humanos, e não esquecer dos nossos irmãos que estão também no processo evolutivo, seja no mineral, seja no vegetal, seja em toda a fauna, a flora e os animais que estão em todos os lugares, assim como amou todos os animais, Francisco de Assis, nosso grande poverelo de Assis. E ele disse, então, o terceiro ensinamento, tudo está em constante transformação. Olha que interessante, né? O que existe parado, o que existe estático na natureza, e isso é muito bom porque nós estamos em transformação. Eu comecei a nossa conversa, a nossa reflexão da noite, dizendo que os conceitos evangélicos e do Livro dos Espíritos vão se transformando na medida da minha vivência, eles vão se transformando, eles vão se modificando, a essência é sempre a mesma, mas a maturidade com que nós encaramos cada conceito, ela se modifica, nós vamos compreendendo de forma diferente. E o que nos ensina? Que nós não devemos, então, como diz a pergunta 487,
ter a dureza dos corações, mas ter a mente aberta, porque no convívio com o nosso semelhante, que é fruto do egoísmo, a gente passa uma experiência com o nosso irmão, a gente fixa aquela situação e levamos aquilo por muito tempo. Uma palavra maldita, a gente guarda como mágoa e a gente leva e nunca mais esquece que aquele companheiro, num dia de infelicidade, falou uma palavra que me magoou. Isso é não estar em constante transformação. E quantas vezes nós lidamos com várias pessoas na nossa sociedade e olhamos para ela com o seu passado. A gente fixa. Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo evangélico, que é Saulo de Tarso. Né? Foi o perseguidor, foi aquele que mandou matar Estevão a pedradas. Ele foi assassino. E aí o que acontece? Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, e a primeira lição dele é que, uma das primeiras, né, falar qual é a primeira, qual é a segunda, né, é assim, uma das primeiras lições foi que aquele que ele iria matar, que foi Ananias, foi aquele que trouxe luz aos seus olhos, né, que é a fraternidade universal. A gente não tem que matar o inimigo, a gente tem que transformar o inimigo. Como transforma o inimigo? Através do amor, através dos ensinamentos que Jesus nos proporciona. Amar o vosso inimigo. Aprendeste, foi dito aos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo? Transformando um conceito antigo, ressignificando, reeducando, abrindo para novas perspectivas de amar aquele que nós temos como inimigo, que na verdade é um instrumento para a edificação da paz nos nossos corações. E aí, depois de Saulo ficar 3 anos no deserto de Dan, ao lado de Prisca e de Áquila, ele volta para Jerusalém, bate na casa do caminho. E eles não aceitam a convivência dele, porque eles olham para ele e dizem, é o assassino, as pessoas vão te chamar de assassino, tem pouco tempo que você mandar, que você perseguiu, que você quis levar todos nós aqui para a prisão. Então, vai até o seu lar, e ele não é aceito. Por quê? Porque eles olhavam o Saulo anterior, eles não compreenderam a transformação, embora abrupta, embora muito profunda e muito intensa, mas para Deus nada é impossível. Quem somos nós para que a divindade possa ficar justificando para nós a transformação do nosso semelhante? Então, nós temos que transformar a nós mesmos, estar aberto à modificação aos nossos semelhantes e também a nossa. Não ficar nos culpando de decisões que tivemos no passado. Se magoamos alguém no passado, vamos nos perdoar, vamos pedir perdão. E muito mais do que isso, vamos ressignificar a nossa vida, que é praticar a caridade, o auxílio daquele que está ao meu redor. Entender a essência da vida, deixar de pensar em si, e começar a efetivar a caridade, que é um passo para a gente diminuir o egoísmo dentro de nós. E para terminar, ele diz assim, a quarta ensinamento que eu tenho para a minha comunidade. A terra não é nossa, nós é que estamos na terra. Olha que profundo, né? E isso tem um conceito muito interessante e muito abrangente, porque a gente acha que a terra é nossa. Essa terra é minha, esse quadrado, esses metros quadrados. Eu comprei com o meu dinheiro, como se a terra fosse nossa. E a gente vai no cartório, e a gente tem um carimbo, a gente tem assinatura, né? E a gente briga pela terra, das heranças que as pessoas deixam, pelas conquistas. As guerras não são nada mais do que conquista de terra. E todos aqueles que foram conquistadores voltaram ao pó. Morreram e tiveram que abrir mão da Terra. E no conceito mais globalizado, né, a Terra é um planeta que está nos albergando, quantos de nós, junto com outros tantos espíritos, viemos de capela. E diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a evolução, não se dá somente em um planeta. Então este não é o único planeta, a Terra não é nossa. A Terra é de Deus, que nos alberga por um período. Tudo na vida é passageiro, tudo está em constante transformação, tudo está numa união. E a harmonia disso tudo a gente precisa albergar dentro dos nossos corações. Como nós somos bairristas,
em relação à religião, à minha religião, né? Ou em relação à política, à minha ideologia, ou em tantas outras questões, como de futebol, e todas as outras do meu bairro, o meu centro espírita, que meu, nada é nosso, a terra não é nossa, este corpo que estamos utilizando não é nosso, ele está em constante transformação, as células morrem, esse corpo que vos fala agora, que tem 49 anos, não é o mesmo de quando nasceu. Segundo a ciência, de 7 anos, todas as células se renovam, com exceção das cerebrais, né, que precisam de ter uma constância para controlar esse fluxo energético da própria alma, para deixar a harmonia do corpo que sustenta a nossa vida e que nos dá a oportunidade das experiências nesta encarnação. Me parece que o tempo já está quase próximo, mas, enfim, né, eu vou arrematar lembrando uma questão do Livro dos Espíritos, que é 917, que diz assim, vou falar en passant, a gente precisa ler, a gente precisa meditar, a gente precisa chegar, né, e ler a leitura, 5 minutos, ficar em silêncio meia hora, para deixar vazar da mente, da cerebração, para os nossos corações, por nosso sentimento. Então diz assim, qual o meio de destruir o egoísmo? Em resumo, Jesus já disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Todos os ensinamentos de Jesus, todo o ensinamento do Livro dos Espíritos diz isso. Mas ele resume em algumas palavras que eu destaquei aqui. Uma tem a ver com o processo de mudança, né, da nossa sociedade, através das leis, através da organização social e através da educação. Aí é um outro papo longo, né? Porque a nossa educação precisa mudar. Não aquela educação, destaca Kardec nos seus comentários, não é... falei de educação, a Sheila Azevedo apareceu aqui, a grande divulgadora, estudiosa do processo de educação infantil, que é fundamental nas nossas vidas, mas reflete lá Kardec, não aquela educação que tende a fazer homens instruídos, mas que tende a fazer homens de bem. A educação é a chave do progresso moral. Agora, o que nós aprendemos com o Espiritismo é a autoeducação, a autotransformação, a autoconhecimento, a autorreflexão, tudo a partir de nós. Porque, como dizia minha avó, meu neto, se você não quer, nem Deus ajuda, porque ele estabeleceu uma lei do livre-arbítrio e espera que a gente atenda, né, dentro da nossa perspectiva. Agora, qual a educação, qual o grande processo que o Espiritismo nos dá na educação do mundo e do universo? Que nós somos almas imortais, que a gente não precisa exaurir todos os recursos da natureza numa encarnação, de que tudo tem o seu tempo, que a gente não aprendeu hoje, nós vamos aprender amanhã, que nós aprendemos hoje, nós vamos precisar comprovar, nós precisamos sedimentar através da prática amanhã. Por isso que existe a reencarnação. Por isso que tudo que é material vai passar. É um meio fundamental e importante, mas é um meio passageiro. Tudo é passageiro. Eterno é só Deus e o amor. E segundo João, Deus é o próprio amor. Paulo, Coríntios 13:13, agora restam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. A fé e a esperança são meios. Então a educação do Espiritismo vem clarear. E aí ele diz assim, a vida moral, quando ela for predominada sobre a vida material. Como é que a gente sabe isso? Tendo a certeza, é um dos princípios básicos fundamentais. Sônia Angélica, seja bem-vinda, da nossa vida. Qual é? É de que a alma é imortal. Eu não preciso me apegar nem a essa personalidade, nem ao meu sangue, nem à minha comunidade, nem o que eu acho que eu sou, nem o que eu construí, mas sentir efetivamente o que eu sou. Eu sou um com a própria divindade.
E como está tudo interligado, a dor do outro é a minha dor. Porque se somos irmãos, temos uma identificação, que não existe nada diferente, e existem aspectos e pontos de vista diferenciados, a dor que eu sinto é a dor que o outro sente. E quando eu sinto dor, eu gosto de ter alguém para me ouvir, para segurar a minha mão, para rezar comigo, para me dar a força, para me consolar. Quando o outro está sentindo dor, eu vou ter o ímpeto de auxiliá-lo, de ouvi-lo, de segurá-lo na sua mão, de fazer uma prece por ele e de estar ao seu lado, dizendo assim: você não está sozinho, meu irmão, eu estou contigo. E para finalizar, diz assim: o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Eles nos mostra a realidade é que nós somos espíritos, né? Esta vivência que nós estamos vivendo aqui, nesta matéria, ela é uma ilusão. Einstein já provou cientificamente que matéria é igual a energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, resumindo, matéria não existe. Matéria, nas palavras de André Luiz, é luz coagulada, né? Tudo é luz. Ou os 3 princípios que existem, que o Livro dos Espíritos nos dá: Deus, Espírito e matéria. A matéria como meio que nós utilizamos para desenvolver todas as nossas potencialidades, para desenvolver todo o nosso amor, tudo aquilo que nós temos capacidade. E vamos fazendo, na medida de exercitar a caridade, de desenvolver essa educação dentro de nós, não na crença de que somos espíritos, não, é certeza, é comprovado, e a gente precisa ler, estudar, a gente precisa refletir, e a gente precisa viver, como está no Evangelho segundo o Espiritismo: vós vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Então, vamos vivenciar os preceitos que nós estamos aqui divulgando, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da evolução e de todos os 15 preceitos que compõem os fundamentos básicos da doutrina espírita, tudo dentro da fé raciocinada. Meus queridos irmãos, isso é apenas alguns instrumentos. Na verdade, a vida está gritando ao nosso redor para que nós olhemos, para que nós ouçamos a voz da vida, do universo que nos conclama. Vamos esquecer de nós e vamos abrir, vamos exercitar o amor, abrir o nosso ser para aqueles que estão ao nosso redor, necessitando de um carinho, necessitando de uma atenção. E quando a gente enxuga uma lágrima, levanta um caído e consola um coração, nós estamos fazendo muito para este universo. E cada um fazendo a sua parte, nós vamos transformar a Terra que nos alberga com tanto carinho, essa escola benevolente que abriu as suas portas para que nós estejamos aqui. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos continuem nos inspirando, os trabalhadores da casa de Bezerra de Menezes, em Itapiruna, e de todos aqueles que lidam pelo bem, pelo amor, pela espiritualidade, pela religiosidade. Para terminar, a última frase de Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar: o mundo precisa do espiritualismo, o mundo precisa do espiritismo, mas o mundo precisa muito mais de espiritualidade. Muita paz. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que temos que agradecer, porque foram, assim, reflexões maravilhosas. Vamos passar, né, essa noite pensando nas suas palavras, pensando no amor, pensando na coletividade e em tudo que você colocou tão maravilhosamente bem, né? Nós conhecemos do seu potencial e que o Senhor possa estar com você, sempre te ajudando, para que você possa cada vez mais estar mostrando para nós, né, o Espiritismo e a nossa religião. Muito obrigada mesmo. Eu sei que você não está bem longe da gente, mas assim, foi um prazer muito grande de ouvir. Na verdade, o tempo passou rápido demais.
Muito obrigada, Roberto. Então, gente, nós já estamos caminhando para o nosso final, não é? Então, nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer a todos os internautas que estão aqui nos ouvindo, não só aqueles que são espíritas, né? Mas esse poder que a internet tem de alcançar todos, né? De abarcar essa quantidade de pessoas, que, de repente, nós também estamos plantando, né, uma sementinha, né, para que elas possam pensar um pouquinho mais e ver o quão grandioso, né, que é Deus e toda essa nossa concepção de fé raciocinada que nós temos. Então, nós gostaríamos de agradecer. O Roberto nem tem, né, não temos palavras, mas gostaríamos também de agradecer o IDEAC, a Rádio Espírita Esperança, que é quem propicia toda essa, né, transmissão. Gostaríamos de agradecer o Primeiro Céu, seu, e a todos que puderam, né, contribuir com esse momento. Um grande abraço para todos aqueles meus amigos do Bezerra de Menezes. Estamos com muita saudade de estarmos aí no nosso grupo, mas voltaremos, não vai demorar muito, nós vamos estar juntos de novo. E que vocês possam ter um bom final de semana, que essas reflexões, né, sirvam para nos advertir um pouquinho, né, mais sobre a vida e para que a gente aprenda um pouquinho mais, porque a educação é tudo, né? E que nós tenhamos muito amor nos nossos corações. Roberto, uma boa noite. E agora com vocês, a Liliane vai fazer a nossa prece final. Boa noite, pessoal. Então vamos nesse momento, né, agradecer pelas palavras, né, que podemos ouvir essa noite, pelas reflexões, pedindo ao Mestre amado que derrame sobre nós todas as bênçãos e de agradecimento também. Estamos aqui junto com toda a espiritualidade, agradecidos por esse momento de reflexão, momento de reflexão para as nossas vidas, para o nosso papel na sociedade. Te pedimos, ó Mestre amado, que nos abençoe sempre, cuide de todos nós e nos dê muita amor aos nossos semelhantes, para extirparmos esse mal que é o egoísmo em nossas vidas. Pai amado, te agradecemos, hoje e agora e todo sempre. Que assim seja.